Paz e graça, shalom. Eu gostaria, aqui já é de madrugada, irmão, mas eu vi um comentário de uma irmã. Eu fiquei contente, irmã, já que essa irmã ver esse vídeo, irmã, é assim que tem que ser. As pessoas que perguntam e que muitas das vezes questionam alguma coisa, a irmã foi muito educada, a irmã foi um exemplo também, como todos, né? Não tô jogando confete na irmã, não. É que todos, graças a Deus, parou aquele negócio de ficarem me xingando, irmã. Então, a irmã perguntou, a irmã fez uma pergunta, irmãos. Eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque existe uma grande diferença entre as letras hebraicas da letra portuguesa. Por exemplo, irmãos, tem um livro na Bíblia que não fala o nome de Deus nenhuma vez, o livro de Esther. Na verdade, o nome dela não era Esther, era Radassa. Posso explicar isso outro dia, para não ficar muito longo. Ocorre o seguinte, irmãos, e também as letras, elas significam nomes, significam partes do nosso corpo, espiritualmente falando, certo, irmãos? Tem 7 letras hebraicas que simbolizam os sete do nosso rosto. Do nosso rosto tem 7, da nossa cabeça. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 letras. Cada letra daquela simboliza uma parte do nosso rosto, né? Então, irmão, a leitura nesse livro de Esther, vou falar do livro de Esther para vocês entenderem. Meu irmão me perguntou, mas no livro de Esther não fala de Deus? Se você pegar a tradução hebraica original, você vai perceber que fala muito de Deus ali. Mas é lógico, a nossa letra não significa Deus, mas para eles, irmãos. Se eu falar, por exemplo, uma letra, acho que Aleph. Aleph significa um. Quem é um? Quem é o único? É Deus. Entendeu? E se tiver escrito lá, no livro de Esther, alguma palavra com Aleph, já significa Deus. Entendeu? Então, às vezes, irmãos, tem palavras que são escritas iguais, né? E que significam coisas diferentes. Isso fica para outro dia, porque senão vai complicar, né? Vai dar um nó aí, né? Pode dar um nó no cérebro, irmão. Então tá tudo aqui marcadinho, eu fiz um estudo, né? Também para mim não sair fora, né? Porque o que está escrito aqui que eu vou ler agora, eu poderia falar com as minhas palavras, mas eu quero falar, irmão, baseado nos versículos, tudo para vocês entenderem, entendeu? Então vamos lá, irmão. A irmã me perguntou, irmão, tinha um gigante que para mim simbolizava o diabo e Davi significava Jesus Cristo. Isso, irmã, eu também penso assim. A irmã falou certo, derrubou um gigante. Ele não derrubou, não foi Davi que matou os 5, mas tinha 5. E eu vou provar para vocês que tinha. Dentro dessa escritura. Por isso, irmãos, eu vou aconselhar os irmãos. Não entrem nessa história. Tem denominações que falam que é para nós não estudar a Bíblia. E no momento que a pessoa está pregando lá em cima, se ele prega uma coisa errada, irmãos, e tiver alguma pessoa que entende um pouco, eu não sou nada, irmão, mas eu busco conhecimento. Então eu sou zero, eu não sou nada. Toda a glória seja ao eterno. Então por isso que a gente às vezes é perseguido, porque a gente fala aquilo que a gente tem certeza. Se Deus mandou falar que tinha 5, é porque tinha 5, irmão, tá? Então os irmãos não se preocupem, eu não vou inventar coisa aqui. Então eu vou provar para os irmãos. Por que tinha 5? Em 1 Samuel 17, 31 a 40, fala que o filho de Jessé, ele não queria vestir armadura. Davi não queria vestir armadura do rei. E quantas pedras ele foi buscar para matar o gigante? 5 pedras. Mas por que ele pegou 5 pedras? Porque ele tinha certeza que com uma pedra só, ele derrubava o gigante, porque Deus era com ele. Está entendendo? Mas presta atenção. Então aí muitas pessoas perguntam, mas
Hoje em dia muitos perguntam, por que Davi pegou 5 pedras para matar o gigante? Deus não era com ele? Ele matou um urso com a mão, um leão, agora para matar um gigante ele leva 5 pedras, ele pensou que vai errar na primeira, vai para outra. Irmão, quando o homem de Deus, ele não erra na primeira, ele não erra, ele já acerta, irmão. Tá entendendo? Irmã, presta bem atenção que a pergunta da irmã foi top. Eu gostei, irmã, para eu poder responder. Gerou até um vídeo, ó. Então o que aconteceu? Muita gente pensa até hoje, porque não conhece, não leu, não se aprofundou, certo, irmão? Então, Davi, irmãos, ele era da tribo de Judá. E todos os da tribo de Judá eram dotados de técnicas de combate, irmão. Porque muitos deles eram pastores. Então, ele não precisava de 5 pedras para matar um gigante, certo, irmão? O gigante que ele matou, como o gigante que ele matou chamava Golias. Isso tem prova arqueológica e tudo, certo, irmão? Eu já estive em Israel, então eu estou falando com convicção, certo? Eu sei que a Bíblia hebraica, não é que a nossa Bíblia está errada, é que as palavras, as letras nossas não têm significado, como a letra hebraica. Se eu falar Aleph, é uma letra, mas Aleph também é um número. Vocês estão entendendo? Eles não têm um número que nem nós, irmão. Não é assim. O número deles são letras, né? E tem significados espirituais. Cada letra daquela. Irmãos, o irmão não imagina. Aquele alfabeto foi Deus que constituiu ele. É diferente. Pode ter certeza. Então, como Davi tinha técnicas, porque ele era da tribo de Judá, irmão, e ele tinha técnicas dos benjamitas, que eram peritos em funda. Ele tinha técnicas, irmão, muito, muito especiais, porque ainda mais que Deus era com ele, né? Então não precisava de cinco pedras, só com uma ele fazia aquilo. E contaram-se naquele dia, quando foi o dia da batalha, contaram-se, naquele dia os filhos de Benjamim, entre todo o povo, havia 700 homens escolhidos canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra em um cabelo e não erravam. Você vai lá em Juízes, vou dar o capítulo agora, para você saber como é que é. Juízes, presta atenção, Juízes 20, versículo 15 e 16. Juízes 20, versículo 15 e 16, tá? Aí vai explicar como eles eram bons na funda. Quando nós temos em 2 Samuel 21, versículo 15, 22 e 1 Crônicas 20, de 1 a 8, certo, irmão? Ou 1 e 8, não precisa nem dizer de 1 a 8, de Crônicas 1, 8, nós vamos aprender que Golias teve 4 irmãos, tá? E com ele era 5. Eu vou falar o nome deles, então agora, para vocês entenderem. Um chamava Isbi Benob. Um era Isbi Benob. O outro Safe. O outro chamava Lami, que era um homem de grande estatura. Todos esses eram gigantes, filhos do gigante Rafa, que morava em Gate. Por isso que o gigante Golias de Gate, certo, irmão? Existia uma lei, quando um era militar, os outros que estavam junto na família tinham que ir tudo junto. Então, ele tinha 4, certo, irmãos? 4 irmãos. E com ele, 5, certo, irmão? Com ele, 5. E eles foram para a batalha, porque era lei. Isso aí está escrito, irmão, nos livros históricos, né, nos livros hebraicos. Né? Então tem que ter um conhecimento de hebraico para poder entender. Né? Que na Bíblia está resumido, não dá para escrever detalhes e detalhes. Então eu falei o nome dos gigantes. Vocês quer que eu repita? Bom, eu já falei o nome. Então quando esses homens, irmãos, nós sabemos, irmãos, que esses homens, eu vou repetir o nome deles. E eu vou falar de novo. Golias tinha 4 irmãos. Né? Isbi Benob,
Saf, Lame, que era um homem de grande estatura também, e todos esses eram gigantes e filhos do gigante Rafa em Gate. Então tinha Isbe, tinha Benob, né? Tinha o Isbe, Benob, Saifa, Saf, Lami, né? Isbe, Benob, deixa eu falar direitinho aqui para mim não errar, irmão. Isbe, Benob, Saf e Lami. Isbe, Benob, Saf e Lami. Quatro irmãos. E eles também, o pai deles era gigante, mas o pai deles já era velho e não ia para a guerra. E Golias, eles faziam parte do exército. Então eles moravam em Gate e eram do exército. Se você procurar na literatura judaica, você vai encontrar. Tá? Mas tem que saber. Senão você perguntar para uma pessoa que não procura, ele vai dizer que era um só. Não. Você acha que Deus... Presta atenção, irmão. Você acha que Deus ia deixar o servo dele errar? Ele foi numa comunhão com Deus tremenda. Ele era um homem que era do coração de Deus. Ele ia pegar, se tivesse um gigante só, ele ia pegar uma pedra só. Você não tem noção de como era Davi. Se você estudar a vida de Davi, a performance de Davi, o jeito que Davi... Irmão, é coisa mais linda, irmão. É uma coisa muito profunda. Então, irmãos, a palavra Rafa, que seria gigante também, era uma palavra que em hebraico, que solta por si, significa gigante. A palavra Rafa, você está percebendo? O nome do homem já significava gigante. O nome do pai deles, por causa da letra, significava gigante. Ele tinha 5 filhos, né? E um era Golias. E tinha também, irmãos, obrigação de ir na guerra, todos os filhos. E como ele era de Gate, ele estava em Gate, e o exército de Israel estava lutando em Gate. Não foi um só, porque era lei, tinha que ir os 5. Por isso que ele pegou 5 pedras. Só que para lutar com Davi, só um que foi, que era o mais feio, que era o mais forte e que era o mais alto. Tá entendendo? Então veja bem, ele era o mais temido, ele era o mais valente. E até os soldados, todo mundo teve medo dele, irmãos. Todo mundo teve medo dele. Mas Davi não, porque Deus era com Davi, tá entendendo? Então você veja bem, onde que você vai achar isso, irmão? Você vai achar 2 Samuel, abre lá em 2 Samuel depois, no versículo 21 e 22. Então, ele vivia em Gate e tinha 5 filhos. 1 Crônicas 20, versículo 8. Estou vendo os versículos aqui, irmão, para mim não errar. Depois, um deles era Golias. Você vai ver em 1 Samuel 17 a 23. E também Isbe. Você vai ver Isbe e Benob. Você vai ver. E eles viviam também em Gate. Você vai encontrar isso em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 16 também, certo, irmãos? E Saf foi nomeado Sipai, mudou o nome dele. Eles tinham o costume de trocar o nome. Até hoje, em Israel, se troca o nome, se quiser. Tá bom, irmão? Existe essa lei, muitos não sabem. Em Crônicas 20, versículo 4, está dizendo assim, ó. Também como Saf, e também como Saf, segundo Samuel 21, em versículo 1, e Lami, 1 Crônicas, versículo 20, ou melhor, 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Quer dizer, é o homem de grande estatura, onde os servos de Davi lutaram com eles em Gate também. Os filhos de Davi não, os servos de Davi lutaram também em Gate com eles, aqueles que sobraram, e venceram, né? Você vai encontrar isso lá
2 Samuel 21, 20, 1 Crônicas 20, versículo 6. Esse era, o Golias um deles era o mais feio, né? Ele tinha 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada mão e no pé também. Era 6 dedos, irmão, tá entendendo? O negócio não era fraco não, tá, irmão? E o homem era de grande estatura. E você presta bem atenção, irmão. E também lutaram com eles em Gate e venceram, tá, irmão? Eles estavam todos juntos na batalha, né? Está escrito lá, vou repetir, 21 de 2 Samuel 21, versículo 20, 1 Crônicas 20, versículo 6. Você vai ver os nomes dos gigantes. Então esse daí que eu acabei de falar, como eu disse, era o mais feio. De acordo com o histórico das normas e regras das civilizações daquela época, aí que está o segredo. Porque você não conhecendo, você não vai entender. Existiam regras, que nem hoje existe no exército, lá também tinha regras. Se ele tinha 5 irmãos militares, eram soldados, na verdade eram militares, só que eles não usavam metralhadora, nada disso, eles iam com espada, com lança, com funda, enfim, com escudo, mas eles eram militares. Como eram 5, eles eram obrigados a estar na peleja em Gate, certo, irmão? Isso aí é inegável. É só estudar a história, você vai ver que eles foram em Gate. Isso não vai estar escrito na Bíblia detalhadamente. Que, imagina se for escrever essa história toda. Né? Nós vamos ter que ter uma Bíblia dessa grossura. Irmão, se fosse escrever tudo o que Deus fez, não caberiam os livros. É isso que nós temos que entender. Certo, irmãos? Então, irmãos, as normas das civilizações israelitas também. Era uma lei que obrigava os campeões de guerra, só os campeões de guerra, obrigava das suas respectivas nações, eles eram filisteus, eles também tinham essa lei, para estarem presentes nas companhias, nas campanhas de guerra, em conquistas pelos povos vizinhos. Então eles eram obrigados, é como um soldado, deu uma guerra, o governo convoca, ele tem que ir. E todos os 5 irmãos eram militares, tá bom, irmão? Isso revela que não só Golias foi sozinho, ele tinha que ir, ele e os irmãos dele. Então, Golias se encontrava nos exércitos das milícias filisteias, aonde? Sobre o vale de Elá. Era um vale que chamava Vale de Elá, que tem um significado também essa palavra, mas eu não me lembro agora, tá, irmão? Nos dias em que afrontava o seu oponente, que era Israel, mas também no Vale de Elá, nos dias em que afrontava seu oponente Israel, mas também seus 4 irmãos. Golias era um gigante incircunciso, que não tinha sido circuncidado, e era mau, perverso, o melhor lutador, irmão. E Golias tinha 4 irmãos também que eram incircuncisos com ele também, certo, irmãos? Que ali naquele tempo era obrigado a se circuncidar. Ele não se circuncidava porque eles não serviam a Deus de Israel. Eles serviam a deuses pagãos, tá? Estou explicando bem certinho para a irmã entender. E a circuncisão, ela era a patente de Deus, era um sinal naquele tempo. O homem tinha que se circuncidar ao 8º dia, está escrito. Se você ler a Torá, quer dizer lei, os livros da nossa Bíblia, que são tem 5 livros, que é o Pentateuco, que chama, que são os livros da lei, que provavelmente foi Moisés que escreveu, ok? Então presta bem atenção. Peraí, irmão, deu um negócio aqui agora, eu não sei o que é isso, mas tudo bem, não vai atrapalhar nada não. Então, irmãos, eles eram obrigados a estar, né? E eles não eram nem circuncidados, né? E jamais eles poderiam prevalecer, irmãos, sobre alguém que tem um pacto com Deus. Davi tinha um pacto com Deus, então por isso que Davi pegou 5 pedrinhas. Ele olhou no meio daquele exército, ele viu um gigante desafiando o exército, porque só aquele teve coragem. E os outros 4 ficaram lá no meio da tropa, mas ele viu, porque eles eram grandes. Então quando ele viu, ele contou, ele viu que tinha 5. Mas isso não está escrito na Bíblia. Não está escrito mesmo, você não vai achar isso daí.
Isso aí você tem que pegar uma Bíblia em hebraico, eu estou estudando hebraico, tem que pegar o alfabeto hebraico, né? Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse aqui é o alfabeto hebraico, tá vendo? Ó. Todo o alfabeto hebraico tá aqui, ó, tá? Eu tenho Bíblia hebraica ali também, com tradução. Tem coisas que o tradutor é complicado, porque tem palavras no hebraico, por exemplo, no início da civilização hebraica, irmãos, não tinham vogais A, E, I, O, U, certo? Então, muitas coisas a gente não entende, irmão, por causa que as vogais vieram muito depois. Foi os maçoretas, judeus maçoretas, porque eles começaram a ter contato com pessoas do Ocidente, países que tinham vogais. Então o que eles faziam? Eles eram obrigados a criar uma leitura mais prática. Então, um alfabeto desse aqui, por exemplo, ó, Aleph é a primeira letra do alfabeto. Então, se você pegar a Bíblia judaica, na nossa Bíblia está escrito assim, eu sou o Alfa. Na judaica não, vai estar escrito eu sou o Aleph. Se você pegar na nossa Bíblia, vai estar escrito eu sou o Ômega. Por quê? Porque são letras do alfabeto grego. E a nossa Bíblia foi a primeira traduzida do hebraico para o grego, certo, irmãos? E do grego, então, foi traduzido para o latim, certo, irmão? Do latim, aí depois, quando houve a reforma, Martinho Lutero traduziu para alemão e tudo, e aí foi traduzindo, aí espalhou, né, irmão? E os irmãos imaginam que dificuldade para traduzir uma língua que a pessoa não sabe. Como, por exemplo, ó, a palavra saudade não existe em inglês. Vocês sabiam disso? Mas eles usam uma outra palavra. Quem estuda inglês sabe. Eles usam outra palavra para substituir a palavra saudade. E em Israel também, certo, irmão? Então, é uma coisa bem assim interessante. Por isso eu gostei da pergunta da irmã. Então, como homem de Deus, como Davi, tinha, irmãos, o dom de Deus, jamais ele precisaria pegar 5 pedras para matar um gigante. Ele pegava uma só, irmão. Isso aí tem provas, né? Então, acreditando nas promessas de Deus, que Deus, eles não falam o nome de Deus. Eu já vi em alguns vídeos pessoas falando o nome de Deus. Eu não vou falar, eu sei, mas eu não vou falar por causa dos mandamentos. Está escrito assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós só falamos Deus, mas não falamos o nome dele. Então, eram colocados tipo de adjetivos. Elohim. Elohim quer dizer Deus. Mas não quer dizer que seja o nome dele. Significa Deus. Elohim é o Deus que nós servimos. Por isso que o Senhor Jesus falou, Elohim, Elohim, lama sabá, abá, tani. Abá quer dizer pai, Abba. É um jeito carinhoso de chamar o pai, certo? É um jeito bem carinhoso. Esse Abá quer dizer papai, vocês vão entender. É um jeito carinhoso, entendeu, irmãos? Tem um outro jeito de falar, que é um outro jeito mais assim, é da mesma educação, a mesma coisa, mas você não chama o teu pai, vem cá, pai, não. E a criança, quando é pequena, quando ela sente um carinho muito grande pelo pai, porque ela é pequenininha, ela fala, papai. Então, Abba queria dizer papai, entendeu? Então, o Senhor Jesus falou lá, e até muitos nem entenderam, mas ele falou. Então, irmão, a linguística deles é diferente da nossa, tá bom? Então, irmãos, vejam bem. Quando Deus falou com ele, que ele viu aqueles 5 gigantes, ele pegou, irmão, e foi. Ele contou 5, pegou 5 pedras. Ele disse assim, bom, são 5, eu vou pegar 5 pedras. Glória a Deus. E o gigante foi se aquecendo para a batalha. Ele foi se exercitando
e já começou a blasfemar o Deus de Israel. Vocês lêem lá, está escrito, irmãos, tem que ler, você tem que ir lá e ler. E Davi então colocou uma pedra dentro da funda, uma só, porque ele só ia lutar com um gigante, os outros ficaram lá no meio, escondido. E com uma pedrada só, houve uma obra sobrenatural. Eu vou contar outra coisa. A pedra caiu bem, ele tinha um capacete, tudo fechado, só tinha um buraquinho aqui, ó. E a pedra entrou certinho aqui, ó, na cabeça dele. E uma coisa sobrenatural. Uma pessoa leva uma pancada aqui, para onde que ela cai? Você quer saber para onde que o gigante caiu também? Eu vou te explicar. Ele caiu para frente, irmão. É diferente. Quando Deus quer operar e mostra que é Deus, se ele levasse uma pancada para ele cair para trás, ele ia ter que cair para trás. Mas o Senhor mostrou que o Senhor é poderoso. Ele deu uma pedrada e o gigante caiu de cara no chão, como que dizendo assim, você tem que esfregar o rosto na terra, porque você falou, me blasfemou, então você vai morrer com o rosto na terra. Você não vai morrer, você nem olhando para o céu não vai. Tá entendendo, irmão? São coisas profundas, irmão, tá? Então, irmãos, ali Davi venceu Golias, e enquanto Golias se aquecia, ele pegou aquelas 5 pedrinhas e colocou uma, e de uma forma sobrenatural ele girou, era uma funda, não é aquela funda assim não, uma funda, colocava a pedra aqui e girava e soltava. Irmão, aquilo não teria condições assim de uma... E eles eram bons na funda, mas aquela pedra, ela deve ter ido com uma velocidade, com uma virtude, com um poder tão grande, e ainda fez o homem cair para frente, irmão, porque ele tinha que cair com o rosto no chão, porque ele blasfemou de Deus. Por isso, irmão, tem que ter cuidado, tem que ler as escrituras, tem que saber o que está falando. Eu falo isso com precisão, certo? Então, eu estou respondendo, a irmã pediu para me responder lá no comentário. Eu falei, não, peraí, que assunto bom para fazer um vídeo, né? Então, irmãos, e com uma pedra ele encravou na testa do gigante, aleluia, glória a Deus. E os outros que restaram, os 4 que restaram, ó, fugiram, glória a Deus. E depois, ele, graças a Deus, teve outras batalhas, vocês vão ver, se vocês lerem os capítulos aí, lerem a Bíblia, vocês vão ver que aqueles outros que não morreram naquela batalha, os homens de Davi mataram eles. Porque naquele tempo existiam muitos gigantes, não foi só Golias, irmão, tá? E isso daí é um assunto que é muito profundo, não dá para mim ficar aqui explicando, certo, irmão? Então, o Davi não ia precisar de 5 pedras para matar um gigante. Ele já contou e ele sabia que Deus era com ele, ele falou, vai ser uma para cada um. Mas caiu um, que significou aquilo que a irmã falou, como o diabo caiu, né? O Senhor venceu ele, mas os espíritos estão aqui na terra, não está até hoje? Está aí. Ainda agora o Senhor vai ter que vir buscar a igreja e vencer, irmão. E nós temos que vencer agora o pecado que se agiganta, a nossa carne, a nossa incredulidade e a nossa falta de se esforçar para ler as Escrituras. Por quê? Porque tem muitos que pregam, não pode estudar a Bíblia. Irmão, interessante, né? Estudar a Bíblia não pode. Por quê? Irmãos, vocês sabiam que em Israel, a Torá quer dizer lei, tá, irmão? A palavra Torá quer dizer lei. Os judeus... Israel não... Tem judeu que acredita em Jesus Cristo, sim, e não é pouco. E batizado em Israel, e não é de nenhuma denominação que nós conhecemos aqui, tá, irmão? Aqui em Portugal ou no Brasil, não. Eu conheço, inclusive, estive com ele, com um deles, que é responsável e atende uma congregação messiânica. Eu estive junto com ele, tá? Eu não vou falar o nome dele, porque, né? Então você tem que crer. E Davi creu. E com aquela pedrinha só, ele matou um. E os outros, cadê? Fugiram. Mas depois, o exército de Israel foi atrás, exterminou com quase tudo. E alguns fugiram, né? Eu não sei quantos fugiram, esse eu não vou entrar em detalhes.
mas depois houve outra batalha. Se vocês procurarem nos livros que eu falei aí, vocês vão ver que teve soldados de Davi, quando Davi já estava, acho que reinando, salvo erro, e que mataram alguns gigantes também. Então, irmãos, ficou bem clara a explicação. Eu acho que mais do que isso aí não precisa, né, irmão? E se alguém tiver dúvida, por favor, eu vou colocar na resposta da irmã agora. Irmã, fiz um vídeo sobre este assunto. A irmã, dá uma assistida. Tá bom? Então, irmão, tem muita coisa que não dá nem para falar, tá, irmão? Porque é complicado. Por quê? Proíbem de ler a Bíblia. Eu digo para os irmãos, falam que não pode estudar as Escrituras. Quem fala... Irmão, eu não preciso ficar estudando palavra para me pregar. Mas eu estudo a Bíblia para me conhecer. Se você é médico, você tem que estudar a medicina. Mas aqueles que não sabem ler, Deus também se usa. Se usa, claro, por que não? Na necessidade, Deus se usa de quem Ele quer, irmão. Deus não abriu a boca da jumenta. E tem muita gente que prega errado, hein? Ó, vocês querem ver uns erros de pregação aí? Eu não estou julgando ninguém, mas eu vou ter que ensinar. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade. Deus manda te dizer, irmão, não cai uma folha de uma árvore se não for a vontade do Pai que está no céu. Está escrito isso aqui. Aonde? Mostra para mim. Pega a sua Bíblia, procura. Se você achar o capítulo, você deixa no comentário. Você vai folhear a Bíblia, vai ter que ler ela de capa a capa e você não vai achar. Isso me parece que está escrito no livro de Alcorão, que é o livro de Mohammed, do profeta do islamismo, certo, irmão? Na Bíblia está escrito diferente. Na nossa Bíblia diz assim: não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for da vontade do Pai que está no céu. Outra coisa que falam em igrejas aí que não tem nada a ver com a Bíblia também. Eles falam que Deus mandou falar. Eles falam assim, ó, é porque está escrito que nós não podemos não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas podemos impedir que elas façam ninho. É uma coisa bonita, mas até dá para falar, mas só que dizer que está escrito na Bíblia, irmão, isso aí, pelo amor de Deus, irmão, aí a pessoa vai lá e fala, peraí, aqui não é o Espírito Santo que fala? Como é que o Espírito Santo está errando tanto assim? O Espírito de Deus não erra, então tem alguma coisa errada aí. Porque isso, sabe quem falou? Você procura esse versículo na Bíblia. Se você achar, por favor, aí eu estou errado. Aí você manda e eu vou me retratar aqui. Porque não está escrito. Isso, quem falou foi Martinho Lutero, certo, irmão? E ele, o reformador, ele pregou isso numa pregação e isso rolou no meio dos evangélicos e foi, entende, irmão? Que a reforma, ela veio, quando houve a reforma cristã, que chamaram de protestantes, né? Que depois saiu presbiteriana e anglicana e metodista e tudo mais, e também até saiu a congregação cristã e veio junto com a Assembleia de Deus. Irmão, eu não vou entrar em histórias aqui de igreja, mas se quiser, a gente faz um vídeo sobre isso também, certo, irmão? O verdadeiro cristianismo, irmãos, ele foi até mais ou menos o primeiro século. Depois, ele começou a descambar para um falso cristianismo. E hoje, irmãos, está acontecendo a mesma coisa. Tem igrejas evangélicas que eram grandes igrejas, que eu não vou falar nome, que já fizeram pacto com federações que serão governadas pelo anticristo, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, me manda um e-mail, eu passo o meu WhatsApp, eu posso conversar com você. Tá bom? Eu acho que ficou bem explicado. Era 5 gigantes, Davi matou um e tá aí a resposta. E a irmã que fez esse comentário, irmã, não fique triste. Foi contente, tá, irmã? Olha só, quanta coisa boa que a gente aprendeu, né? Você não precisa acreditar em mim, se você não quiser acreditar. Mas aqui está escrito isso, é porque é isso. Tá. Então crê assim, mas só que não é. Tá? Ali está escrito que ele derrubou um gigante, mas não disse que tinha 4.
omitiu isso. Por que omitiu? Porque isso não fazia parte do contexto. O contexto era que tinha que derrubar um que simbolizava o diabo, entendeu? Os outros também eram, mas ele tinha que derrubar o príncipe, o primeiro, aquele que era mais terrível. Assim como Satanás ele tem uma hierarquia de anjos malignos, também, irmão, existem hierarquias. Tem igrejas evangélicas que têm hierarquia, que eu não concordo. Que ele é o mais velho, o outro é o segundo mais velho, o terceiro mais velho, depois o outro é o quarto, quinto, e vai, faz uma pirâmide. Para fazer alguma coisa tem que passar na reunião e falar com o mais antigo. Pelo amor de Deus, irmão, aonde que está escrito isso? O Senhor Jesus falou assim que nós somos todos iguais, nós só temos que estar em comunhão um com o outro. Isso aí vem, sabe da onde, irmão? Isso aí vem de um padrão, de um cristianismo paganizado, tá? E isso daí não é bom. A igreja que quer ter domínio sobre todas as igrejas não funciona, irmão. Ela pode ter domínio, por se tem uma igreja aqui em Portugal, será que não tem homens competentes aqui em Portugal para cuidar daquela igreja? Tem que vir do Brasil? Então, vamos supor, a igreja do Brás, que é da congregação cristã, ela tem que tomar conta de tudo, então tinha que mudar o nome para Brasticano, porque o Vaticano faz isso, né? Então, não estou falando mal, mas é uma verdade. É uma verdade, não adianta, irmão, é uma verdade. Até o fundador da igreja que eu estou falando agora não concordou com isso. E se eu for te contar o que aconteceu com ele, quanto que ele sofreu, irmãos, quanto que ele sofreu, e depois ainda foi jogado fora, e parece que agora no estatuto novo, no histórico novo, já tiraram até o nome dele. Eu não peguei ainda, mas eu tenho contato com vários irmãos de lá, não vai nem aparecer mais o nome dele. Eu tenho uma ata aqui que prova que essa igreja que fala que foi feita começou em 1910, ela não começou em 1910, ela foi mudada a doutrina dela, a formalidade de liturgia, e foi registrada de novo em 1928 pelo saudoso irmão Luiz Pedroso. Tiraram o nome do irmão Franciscão e colocaram o nome de outro em 1928. Eu tenho essa ata assinada, tá, irmão? E tenho mais outros documentos, porque graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com vários irmãos de denominações, anciães da congregação, pastores, até padre eu conheço, rabino, messiânico, judaico. Irmão, a gente tem que viver. Eu não tenho estudo, eu não sou nada, mas o que eu estou falando para você, guarda aí no teu coração. Se você tiver que lutar com o teu inimigo, não precisa muita coisa não. Uma oração só, na comunhão, você derruba ele. Mas você tem que orar e crer. Agora, se Deus quiser que você ore 5 vezes, é porque deve ter 5 espíritos. E você vai ter que orar 5. Se tiver 50, você vai ter que orar 50 vezes, porque tem bastante, tá? E tem espírito também que é de incredulidade, que só busca defeito. Mas esses daí, irmão, não vai pegar você não. Graças a Deus, e esse assunto foi bem gostoso de falar, eu senti alegria. Você vê que é de madrugada aqui, ó. Aqui são 3 horas e 51 minutos da madrugada. E eu tinha que esperar, porque eu tenho que tomar um medicamento, que eu estou enfermo. E é de 12 em 12 horas, e como eu tomei 3 horas da tarde, eu só podia tomar 3 horas da madrugada. Mas Deus abençoe vocês, ó. Um ósculo santo. Irmã, Deus abençoe pelo comentário, ficou muito bonito. A irmã foi muito educada. E eu agradeço a irmã por isso, porque me deu essa oportunidade tão gostosa de falar, tá? Eu vou deixar na resposta da irmã que eu fiz um vídeo. A irmã assiste, tá bom? Deus abençoe. Fica com Deus. Paz de Deus, shalom. Deus abençoe a todos.